Fala, turma, sejam muito bem-vindos aqui ao Faz Sentido, minissérie aqui do Pode Sonhar que explora as raízes de alguns conflitos geracionais, o impacto desses conflitos na cultura, nas organizações e o mais importante disso tudo, como que a gente pode usar desses conflitos para criar verdadeiras potências, maximizar o valor dessas interações geracionais. Eu sou o Miguel, empreendedor, tenho 23 anos e estamos aqui também com a... Esse menino fala bem demais, né? Parece, eu sou a Ana Tomazelli, uma jovem senhora de quase 43 anos. Tô aqui, o quê? Mais uma vez, pra gente falar que resenha é essa, né? Exato. Que resenha é essa que acontece entre gerações? O assunto de hoje qual é? Ana, hoje a gente vai falar de burnout na geração Z. Uma coisa que a gente estava conversando aqui no off, que parece contraintuitiva, né? Como que essa geração que é preenchida, conhecida pela sua criatividade, pelo seu movimento, pela busca por um propósito, pode estar se esgotando no mercado de trabalho, se sentindo cansado, estressado cada vez mais. Qual será que está sendo a causa da geração Z ser, de acordo com pesquisas aí, a mais impactada dentre todas pelo burnout já no mercado de trabalho? E como que a gente pode fazer para resolver esse problema? Porque se até o filtro do Instagram tem que passar por um reset em algum momento, Ana, as pessoas, a geração Z tem que passar também. Então, acho que para a gente começar aqui, Ana, faz sentido a gente falar que a geração Z tem sido o maior alvo do burnout? Nossa, eu responderia diretamente dizendo que sim e não. Sim, início porque... clássico de todos os episódios. Pois é, verdade. Sim e não, ou depende, né? Depende. Exato. Sim e não, porque é o seguinte, quando a gente tá falando de geração Z, do ponto de vista, eu vou chamar de científico, de pesquisa, a gente ainda não tem massa de dados, porque a gente não tem... Ai, bati aqui, o Eric vai reclamar. Continua, Paulinho, não corta. É que o Eric começa a gente e fala assim, não é pra bater na mesa, não é pra não sei o que, a pessoa... Pá! Bom, retomando. A gente ainda não tem tempo, né? Não tem massa de dados, não tem histórico suficiente para chegar a conclusões muito concretas, assim, ou muito determinantes sobre o que se é e o que se não é. E quando a gente fala de ciências humanas, a gente precisa tomar muito cuidado para não tomar as coisas como verdades universais, entende? Porque quando a gente está falando de complexidade humana, é óbvio que a gente vai ter as transversalidades, os padrões, etc. Mas conforme esse tempo e esse espaço eles vão mudando, organicamente também, esses agrupamentos sociais e o que a gente vai vivendo também vai se modificando. O que acontecia aqui antes, isso ocorria mais devagar. Só que agora está muito rápido. Então, até depois, se o Eric deixar, eu conto a história da dona da padaria britânica que está reclamando dos currículos, de como é que ela está recebendo os currículos dos jovens para primeiro emprego. Boa, tô curioso. Que isso é um fenômeno, é um sintoma bem interessante. Então, assim, a primeira coisa não dá muito para dizer que realmente a geração Z está sofrendo um burnout, ou se isso faz sentido, se isso não faz sentido, porque a gente ainda está no momento mais empírico da coisa. Exato. O fenômeno está acontecendo e a gente está acompanhando, aplicando teorias mais clássicas, digamos, do passado, ou tentando encontrar explicações novas para todo esse tecido que a gente tem atualmente. Perfeito. Por outro lado, faz sentido dizer que sim, porque quando a gente fala de burnout, vamos lembrar que tecnicamente... O burnout, ele vai falar sobre a perda de uma função cognitiva, resumidamente, né? Ele não é simplesmente um cansaço, ele não é simplesmente uma exaustão, que você vai, descansa e melhora. A coisa acontece em graus, em níveis, e chega num determinado nível que você perde uma função. O que significa isso? Significa dizer que dentro do trabalho você pode perder várias capacidades que antes você tinha. Então, capacidade de concentração, né, de focar, de articular um raciocínio, etc. Mesmo a capacidade de se controlar emocionalmente. Até coisas que não parecem estar relacionadas, mas a capacidade de dirigir. Por exemplo, a capacidade de se localizar espacialmente, né? A capacidade de lembrar das coisas. Então, memória é algo super afetado nesse sentido. Então, e o burnout, ele não vai ser uma doença, uma patologia do indivíduo. Em geral, ele vai ser um guarda-chuva
que reúne, né, ou que articula algumas patologias combinadas. Certo. E aí, tô falando de questões psiquiátricas, né, em geral. Então, a gente pode estar falando de um transtorno ansioso um pouco mais específico, de um transtorno depressivo um pouco mais específico e outras patologias que podem estar combinadas. Se a gente sair da questão patológica, do ponto de vista mais psicanalítico, eu diria que vai ser um agrupamento de sintomas que vai levar para esse lugar de esgotamento numa perda de função, uma ou mais funções cognitivas. Uhum. E aí é muito importante porque esse nome, essa categoria chamada burnout, ela é exclusiva do mercado de trabalho, tecnicamente. Então, significa dizer que, na metodologia, a gente vai olhar, bom, o que leva uma pessoa a um burnout? Olha, a sobrecarga de trabalho, a sensação de injustiça, a questão da recompensa. Sempre tem a ver com o trabalho. Sempre tem a ver com o trabalho. E eu gosto de dizer que o seu burnout sempre tem um CPF além do seu. É verdade. Né? Autorizado por um CNPJ. Né? Então, só estou retomando isso porque quando a gente fala de geração Z, a geração Z ela vai romper um pouco o que a gente vinha observando em gerações anteriores como a minha, que é, você leva um tempo para chegar no lugar da perda da função cognitiva. Então, você vai acumulando. 5, 10, 15 anos depois, né? Ou aquela posição que você vai ocupar é uma posição maior, etc. De repente, pum, explode. Em geral, porque a gente vai ignorando todos os sintomas que vão tentando avisar a gente, tudo que o nosso corpo, né, vai tentando avisar, uma hora o disjuntor desarma. Isso. O que está chamando muito a atenção nos jovens é que você falou, né, parece um contrassenso, está acontecendo muito rápido. Mas a coisa do muito rápido, a gente precisa pensar em outros vetores. Com que profundidade está acontecendo a sobrecarga? Ou com que tensionamento essa recompensa não está chegando? Vou dar um exemplo concreto. Qual será que é a relação? Aí vou perguntar, você me diz o que você acha. Tá. Qual que você acha que é a relação entre a reforma trabalhista, que vai possibilitar a terceirização de atividade fim, acho que esse é o principal para explicar a reforma trabalhista, e aí vai começar a criar uma gama de pessoas que são contratadas para trabalhar em modalidade PJ, significa dizer que elas não têm acesso a INSS, FGTS, né, férias, licença maternidade, seguro-desemprego e assim por diante. Qual você acha que é o impacto deste novo modelo de trabalho com menos garantias para a população jovem? Eu acho que um impacto disso é absoluto, porque as pessoas, antes, sem essa reforma, começavam a contribuir desde muito cedo em suas carreiras. Num mundo tradicional, se feito da maneira, regime CLT desde o começo, né? Agora, o jovem começa a sua carreira já sem garantias como padrão, né? Como a norma. Isso está sendo regulado dessa forma. Então, acho que já começa, e tudo que a gente já discutiu também, Ana, de pessoas que querem tomar mais risco, né, para ganhar, quem sabe, tá disposta a correr mais risco para ter um upside maior, ter uma possibilidade de ganhar mais dinheiro. Então, acho que tudo isso traz impacto por causa disso, de ter menos garantias para o futuro. Né? Pois é. Mas aí tem duas armadilhas, né? Tá. Porque essa coisa de ganhar mais dinheiro, quando você só tá em cima de uma bicicleta entregando comida, no fundo, né, e no fato, não é o que acontece. Sem dúvidas. Então, tem duas coisas importantes aqui. Quando a gente está falando de não ter algumas garantias, não ter benefícios, por exemplo, né, com plano de saúde, etc., a gente está falando que todos os dias tem uma tensão que, se eu ficar doente, eu não vou trabalhar. Se eu não vou trabalhar, eu não ganho. Perfeito. Se eu ficar doente, onde é que eu vou procurar apoio? No sistema público. O sistema público a gente sabe como demora, como às vezes, né, muitas vezes é muito difícil, etc. Então, tem um tensionamento. Eu não posso ficar doente por essas duas razões, por exemplo. Depois, se acontece alguma coisa, se eu me acidento, né, se tem algum problema, também, se eu ficar sem trabalhar, entra nessa dinâmica novamente. Então, entra-se num lugar de, puxa vida, eu vivo uma condição que não parece justa.
a noção de justiça. E saiu uma pesquisa recente que 70% dos trabalhadores de pessoa jurídica anseiam por garantias trabalhistas. Do mesmo jeito que, em geral, os empregadores que contratam pessoas jurídicas pedem cumprimento de horário. Só para ficar em 2 exemplos diretos, né? Então, quando a gente olha para isso, essa juventude que, de largada, já acha essa relação assimétrica, injusta, ela vai falar, bom, então eu tenho que me garantir de alguma forma. Pegando mais cliente, ou trabalhando em mais de um lugar, ou fazendo mais de uma coisa. Sobrecarga de trabalho. Entendi. Certo? São as alternativas para compor o que essas garantias não atendem, né? Exato. O medo, né, disso. Então, tem a relação, a sensação de injustiça, que já, do ponto de vista de saúde mental, também já tensiona, também é uma carga, e a busca das compensações para aquilo que não se tem. Então, quando a gente olha para essas duas coisas, começa a fazer um pouco mais de sentido que o esgotamento chegue mais rápido. Tá. Perfeito. Começa a fazer um pouco mais de sentido que a gente olhe para esse jovem e diga, puxa vida, ele está tendo que conjugar mais tipos de trabalho, ou se ele está num regime CLT, que eventualmente ele ganhe bem, ele está se agarrando ali porque está mais difícil conseguir um lugar que equilibre um pouco mais essa recompensa, então ele está tendo que se submeter um pouco mais, né, às questões. E o dia a dia acaba ficando muito exigente, considerando que este jovem, principalmente o privilegiado do eixo sul-sudeste Brasília, ele é um jovem que cresce sem os tensionamentos de autoridade. Ele é um jovem que cresce na coisa imediata do tempo de eu desejo, eu tenho. Então, eu na minha época, quando eu queria ver novela, tinha uma novela que eu adorava das 7 chamada Vamp. Com a Cláudia Johanna. Era só aquele horário, eu tinha que esperar aquele horário. Não tinha outro horário. Tinha que esperar. Eu não entrava em nenhum lugar e falava, eu quero ver Vamp agora. Então, eu vou ver agora, né? Então, o atendimento do meu desejo nunca foi imediato na infância e na adolescência. A gente esperava ônibus olhando pro nada. Especialmente os privilegiados não tem isso, né? Esse é o ponto, né? Exato. E aí, vocês crescem e vocês nascem num mundo em que vocês, do ponto de vista de privilégio, vocês desejam e vocês têm. Então, pais da minha idade ou mais velhos que vão tentar compensar a ausência afetiva com condições materiais. Total. Então, as festas, as viagens, os presentes, os eletrônicos. Muda a versão, então toma um novo, entende? E eu quero ver, eu tenho. E não é o que acontece no mercado de trabalho, né? Aí chega, toma um baque gigante, né? Vocês chegam no mercado de trabalho e o que acontece ainda? Ainda é do meu jeito. Aí tem o fator tempo aí que, nada acontece de repente, né? Aí tem uma frustração absurda, né? Pois é. Total. Como assim eu não tô sendo atendido na hora que eu quero? Como assim eu desejo isso aqui e não tem? Mesmo que não seja explícito, né? Dentro de vocês acontece muito desse jeito. Então, na hora em que vocês desejam e não têm, puxa vida, o que acontece aqui? Então, veja, eu só dei alguns exemplos para te dizer que esse empilhamento, né, que eu fui desenhando, esses níveis, eles vão acontecendo cada vez mais rápido, porque os estímulos anteriores são diferentes. Então, veja, a gente tem estímulo diferente, com um jeito de viver mais acelerado e mais profundo. Quando a gente junta isso, a coisa realmente desce a ladeira, né? De um lado eu vejo, Ana, que existe um fator do timing, né? De, o contexto que a gente vive no mundo em que há menos garantias para para a nova geração, né? E de um outro lado eu vejo que existe essa gestão da expectativa, né, Ana? Que foi o que a gente aprendeu a ver, como a gente foi... o mundo foi exposto a nós, como a gente aprendeu a se condicionar, a se comportar diante dele, e acaba que existe uma expectativa, a gente cria uma expectativa que é jogada por água abaixo, que tem uma dinâmica muito diferente quando se trata de mercado de trabalho. Eu acho que especialmente desse lado de expectativa, em que os jovens têm um pouco mais de
conseguem um pouco mais administrar, o que são as minhas expectativas, onde eu posso me preparar para minimizar as chances de eu aumentar meu nível de estresse no mercado de trabalho, é onde a gente pode mais explorar aqui, Ana, para dar de dicas até para os jovens explorar as raízes. Você acha que tem um aspecto também pelos jovens da geração Z terem requisições, vivenciarem e colocarem coisas na mesa que são tão importantes para ele, coisas que eles valorizam, e esse conflito gerar com que as gerações anteriores façam com que haja uma maior pressão, e aí eles se sintam mais estressados? Faz sentido falar que a geração Z sofre mais pressão no mercado de trabalho? Não, se a gente pensar na minha geração. Tá. Não é a minha geração que coloca mais pressão na sua. É o capital, através de mim, que pressiona você. Uhum. Então, o que acontece é o seguinte... Aí eu quero falar um pouquinho com o jovem e um pouquinho com o pessoal da minha idade, né? O pessoal da minha idade fica meio bravo comigo, né? Que eu falo, gente, a gente que fez essa resenha aqui ficar ruim desse jeito, agora a gente tem que tentar dar um pouco de jeito de consertar para entregar um mundo um pouco melhor do que a gente está entregando. Então, o que eu quero dizer com essa minha resposta? O que acontece é que a velocidade... Principalmente quando a gente pensa em digital, em tecnologia e etc. E a maneira como vocês crescem, quer dizer, esse barro do qual vocês são feitos, ele é um barro muito diferente de um barro muito próximo, que é o meu. Sim. Então, o que parece que está acontecendo, assim, a minha geração fica, mas como pode? Tão rápido, tão diferente. É como se a gente habitasse eras diferentes. Então, a primeira coisa que todo mundo precisa entender, só que nós, em teoria, somos mais maduros que vocês. Então, a gente devia estar fazendo o trabalho um pouco mais duro nesse sentido. Então, todo mundo devia olhar e falar assim, gente, olha só, a gente vive literalmente em tempos diferentes no mesmo tempo. Essa é uma coisa muito importante. Por quê? Vocês... tem uma visão e um acesso e uma junção de coisas, né? E uns poderes muito diferentes do que a gente tinha. Uhum. A gente, com toda a informação que a gente tem hoje, a gente já sabe o que precisa ser feito, né? Do ponto de vista de meio ambiente e tudo. Só que nós construímos uma estrutura que não se move rápido. Então, eu diria muito mais que não tem como a gente localizar um culpado ou alocar um culpado. Nós inventamos uma estrutura que se tornou um grande navio que, para mudar de direção, demora. E depende de quem está no leme. Entende? Uhum. Vai mudar mais rápido ou mais devagar, a depender de quem está no leme. Certo? Então, só que vocês, jovens, vocês estão achando que vocês estão num jet ski. Uhum. Entendeu? Sim, entendi. Então, eu também dou sempre o exemplo do carro esportivo na reta e do trailer na curva, correto, né? Então, principalmente quando essa curva ela tá na beira de um precipício. Então, todo mundo precisa entender que na vida real, a gente vai precisar conjugar novos anseios, novas mentalidades, novas visões que muitas vezes fazem sentido pra gente. Então, faz sentido o que a Greta fala. Sobre salvar o planeta, sobre ela estar indignada, etc. Correto. Mas aí o que a minha geração faz? Essa menina que não saiu nem do escoeiro, o que ela tá falando? Privilegiada, branca, não sei o quê. Porra, para ouvir o que essa menina tá falando. Porque é ela que tá herdando esse planeta escangalhado aqui que a gente quebrou, entende? Uhum. Então, tem um pouco de arrogância da minha geração, e isso é importante da gente parar para olhar no olho disso, né? E entender que tá diferente, não é mais em nós, ou não é mais somente em nós que vocês procuram a referência do futuro. Vocês não acessam o futuro através de nós mais. Vocês atravessam através de vocês mesmos, através da internet, através de onde vocês quiserem, sim, entendeu? Não é mais. Então, a gente perde um lugar de importância muito grande. Estava discutindo isso lá na PUC esses dias, porque o meio acadêmico ainda é um meio que minimamente, e aí vou falar da parte positiva da coisa, né? Mantém o lugar do aprendiz, né? Do neófito,
sabe? Verdade. Da tutela, né? Sim. Da experiência que tutela a gente até algum outro Da lugar. instrução, né? Exato, porque principalmente no mundo acadêmico, eu com 40 e poucos anos, eu sou muito jovem, inclusive. Sem eu sou a dúvida. jovem de muita gente, né? Sem dúvida. Então, é valioso isso pra gente no campo acadêmico. Então, é lá que a gente ainda mantém esse lugar, né? Que a pessoa mais velha ainda tá nesse lugar de importância. Mas é um lugar que também não é fácil. Que é exigente, que as aulas duram 3 horas, não tem vezes 2, né? Não acelera nada e tal. Tem responsabilidade. Tem responsabilidade, tem critério, tem uma banca de gente que vai criticar o seu trabalho, sim, que vai dizer que tá ruim, sim, porque daí essa é outra coisa, né? Assim, eu vejo muito que vocês crescem sem ninguém dizer pra vocês que alguma coisa tá ruim. Vocês são sempre só ótimos. E aí, a minha geração cresce ouvindo, você não fez mais que a sua obrigação. Exato. Então é um elogio meio zero, assim, é um programa zero elogio, né? Mas aí a minha geração fala, puxa vida, não, eu acho que eu quero fazer melhor. E aí, agora a gente só elogia vocês enquanto vocês crescem. Então vocês são só ótimos. Só que não tem só não ótimo e só ótimo. Não existe, é utópico. Entendeu? Exatamente. Eu vejo muito isso que justamente essa frustração, essa expectativa que cada um coloca sobre si e muito da educação é o que leva, assim, é o fator inicial para levar alguém a sentir essa exaustão, Ana. Pô, eu tenho colegas, assim, eu tenho, novamente, 23 anos, amigos que se encontram num lugar de privilégio. Eu acho que eles colocaram expectativa de, pô, com redes sociais, de ver as pessoas crescerem muito rápido na vida. A gente já falou sobre isso aqui no Faz Sentido, de, pô, olha nas redes sociais, tem alguém ficando milionário com a minha idade e eu não tô, e eu vim de um lugar de privilégio, como é que eu faço, cara? E aí dá um gás muito grande no trabalho, por inúmeros motivos, né? Não é simplesmente aportar trabalho que você vai colher resultado financeiro satisfatório, infelizmente. Então, quando a pessoa se expôs a um período de muito estresse na vida, conheço uma pessoa que passou por isso, super jovem, construiu uma empresa e tal, os resultados não corresponderam à expectativa e, pô, com 20 e poucos anos, sofreram dessa doença, Ana. Pode chamar de condição. Dessa condição. Prefiro condição. Dessa condição do burnout, tiveram que fazer uma pausa, né? E a gente vê, por outro lado, a geração anterior trabalhando por diversos anos, muitas vezes décadas, né, Ana? Você mesmo já abriu aqui no Faz Sentido algumas vezes, já passou por essa situação, por essa condição. Quanto tempo de trabalho você já tinha, Ana? Eu já tinha quase uns 20 anos de trabalho já. 20 anos de trabalho. Já estava liderando 15 países, já era outra circunstância. Mas sabe o que é, Miguel? Eu ainda preciso falar com o jovem, né? Que eu estava falando com a minha geração. Sabe, tem uma coisa... Não sei se foi aqui numa conversa nossa que eu dei esse exemplo, então eu peço perdão se eu estiver sendo repetitiva, mas eu acho que cabe bem. Sabe quando você vai num restaurante e o cardápio é muito grande? Sim, acho que não foi aqui. Não foi aqui? Eu acho que não também, que eu não lembro de você interagir com esse meu exemplo. Quando você vai num restaurante e o cardápio é muito grande... Mesmo eu, que sou uma pessoa super decidida, sei o que eu gosto, sei o que eu não gosto, tal, não sei o quê. Quando eu vejo um cardápio muito grande, eu falo assim, ai, gente, tanta coisa gostosa. O que eu quero, né? O que eu quero? E aí, os restaurantes mais inteligentes, eles já entenderam que se eles tiverem um pedacinho ali do cardápio, que seja uma degustação de quase tudo, ou do que é mais gostoso e tal... Geralmente as pessoas escolhem esse, porque você fala, poxa, eu vou comer um pouquinho de cada coisa, eu vou experimentar, então a experiência vai ser interessante. Muito bem. Eu tenho muito a sensação de que a geração de vocês é como se na frente tivesse um cardápio muito grande. Só que vocês ainda não tiveram tempo de saber o que vocês gostam. Sim, faz e não sentido, tem nenhuma opção de degustação de um pouquinho de cada coisa. Total. Parece que é tudo muito definitivo. Então, se eu pedir esse parmigiano, eu vou ter que comer esse parmigiano por 10 anos, sabe assim? Então, quando vocês estão diante de tanta possibilidade, porque quando eu penso em mim, na minha geração,
a gente tinha um pouco mais de possibilidade, mas não era muito também, não. É criar para ser CLT, numa empresa de bom nome, fica lá bastante tempo e tal. No meio do meu caminho é que a coisa toda mudou. Total. Mas não tinha muita opção. Era fazer a faculdade, o que você quer ser da vida, você vai ser aquilo da vida, vai se aposentar, beleza. Essa linearidade, e principalmente, dependendo da camada social que você estava, eu sempre estive nas camadas mais baixas, né, com criança e adolescente, dependendo da camada social que você estivesse, você tem menos opção ainda. Uhum. É isso aqui, acabou, entende? E aí o que eu sinto é que principalmente a internet amplia esse cardápio gigantescamente. Você vê muita coisa, né? Que você pode fazer, que você tem possibilidade de fazer. É isso. E aí quando você não consegue fazer 6 em 7... 6 em 7. Né? Total. A culpa é sua. Só que a culpa não é sua. Entendeu? Uhum. Então, veja, eu não quero nem esvaziar a autorresponsabilidade e o esforço no sentido de se dedicar. Claro. E de verdade, eu acho que na juventude a gente, de fato, abre mão de algumas coisas para construir outras, né? Só que a geração de vocês, ela questiona a gente assim... Eu não quero ser feliz, descansar e passear com 60 anos, gente. Quero agora. Por quê? A gente não podia andar de avião tanto assim, enquanto a gente era jovem. Então, pra gente, tudo bem juntar dinheiro para viajar de avião com 50, 60 anos. Uhum. Porque era a realidade. Vocês podem viajar de avião desde... Entendeu? 2 meses de idade. Eu acho que, pelo menos no meu caso, assim, Ana, que também me coloco nesse lugar de privilégio, Ana, que é... a gente teve acesso a várias coisas, né? E isso é um fator que contribui para querer fazer as coisas por conta própria logo, né? Porque, estamos ficando mais velhos, queremos ter a independência, queremos ser dono do próprio umbigo, né? De falar, pronto, agora tá comigo, né? Igual na vida você tá se tornando mais velho, você, sei lá, sai da casa dos pais, você vai se sentindo mais autorresponsável, você vai desprendendo a dependência dos pais, né? Em teoria, né? Em teoria. Isso, ou deveria. Ou deveria. Isso na questão financeira e na relação com o trabalho não é diferente. Você acaba tendo que traçar seu próprio caminho em algum momento. E por ter vivenciado tantas coisas tão cedo e tão rápido na vida, eu acho que também é uma questão de da própria geração se colocar. Eu me vejo muito nesse lugar, me vulnerabilizando aqui. Excelente. Preciso então ter acesso a tudo isso que eu tive, por minha conta agora, sabe? Pois é. Só que é muito injusto quando as pessoas da minha idade dizem para as pessoas da sua idade assim, eu com a sua idade, eu já tinha apartamento, já tinha não sei... Mas assim, era tudo tão linear e tão certo e os dois jeitos, tem o ônus e tem o bônus, né? Então, se rebelar era um pouco mais difícil, né? Na minha geração e tal. Mais difícil no sentido de, puxa vida, romper... Qual é a opção? Entende? Tem isso na internet, a galera falando, meu pai com 25 anos já tinha casa própria, já era casado, já tinha 3 filhos e tal. Isso. E daí, a gente cria vocês para não se sentirem obrigados a isso. Só que daí, quando vocês escolhem um caminho diferente, a gente fala, ai, que falta de responsabilidade. Você fala, mas eu criei você para você não se sentir obrigado a casar cedo, porque tem um monte de gente da minha idade, mais velho que eu, que fala, eu devia ter aproveitado um pouco mais a vida, se eu soubesse, se não sei o quê. Mas era um outro lance, sabe? Então, para mim, a grande questão é que, assim, quando você, né, gostei que você se vulnerabilizou, eu falei, agora é comigo e tal, não sei o quê. Eu acho ótimo, só que também isso vai depender muito das pessoas mais velhas que estão em volta de você. É verdade. O que elas te dizem que elas esperam de você ou não, ou entende? Ou qualquer outra coisa. Porque você pode seguir,
tanto de caminho que tem na sua frente, você vai escolher. Ou você pode ir experimentando, talvez, um pouquinho de cada um deles. Só que daí, eu preciso voltar na lógica do capital. Porque se essa lógica do capital não está representada por um chefe, ela está representada no boleto, ela está representada no crédito do banco. Entende? As relações, elas são capitais. Por quê? A sua geração, também por responsabilidade da minha, a maioria de vocês cresceu sem saber o valor das coisas. Sem saber quanto custa uma geladeira que fala. Entendeu? Certo. Sem saber que uma geladeira que fala... Sabe aquela geladeira que fala, que tem duas portas? Aí, assim? invocada. Entendeu? Sem saber que uma geladeira que fala custa um Celta. Entendeu? Total. Então, essas relações de grandeza, vocês cresceram sem saber. Sim. Sem ter a noção. E aí, quando ou vocês se rebelam e querem dar o grito de independência e vocês descobrem que para ter a geladeira que fala, vocês vão ter que se submeter ao que a gente se submeteu, vocês não querem mais. E tá tudo certo, tem problema nenhum. Só que daí a gente olha para isso e fala, como assim você que foi criado com a geladeira que fala não quer se submeter para ter a geladeira que fala? Você quer dar 3 passos para trás. Então, precisa pensar um pouco nisso, porque eu também vejo muito jovem da sua idade querendo dar o grito de independência, mas que também não quer dar 3 passos para trás. Então, quer tudo ao mesmo tempo o tempo todo? Certo. Não dá. Então, quer que os pais custeiem algo, ou já querem começar no mercado de trabalho numa posição que ganha muito bem, que leva um tempo para isso acontecer, por isso essa ânsia. Eu quero, né? Ué, como assim eu quero ser gerente e você não vai me dar? Como assim vai demorar 10 anos? Não é em 2? Em processo seletivo, já há muitos anos, você pergunta pro jovem assim, mas o que você almeja aqui? Não, eu almejo a cadeira do CEO. Juro por Deus. Época que eu ainda fazia processo seletivo, eu já entrevistava e já tinha. Isso não é um fenômeno novo. Entendi. Entendeu? Então, as ordens de grandeza também, vocês não enxergam. Tem um lugar que não enxerga. A relação Entende? de esforço e recompensa, assim, acho que perdeu essa noção. E né? quanto custam as coisas? Quanto custa, exatamente. Sabe? O quanto tem que trabalhar para ter aquilo. É. Então, se você quiser fazer isso, enfim, por conta própria, né? Então, acho que para o jovem, eu diria o seguinte, entenda também que os tempos são diferentes, tá certo? Entenda que tem uma estrutura desse navio gigante que não vai virar rápido. Então, assim, o que a gente tem hoje é coisas que acontecem muito rápido, vontades de mudar tudo muito rápido, dentro de uma estrutura que se move, às vezes, um pouquinho mais rápido, às vezes um pouquinho mais devagar e às vezes não se move. Sim. Depende de quem está lá no leme. Perfeito. Certo? Então, a hora que a gente começa a produzir esses acordos, a gente começa a sair do lugar. Para terminar de falar com o jovem é o seguinte, decide qual é o seu compromisso social e se articule na sociedade civil para influenciar a política pública, para fazer você o seu movimento que muda alguma coisa, para fundar você a sua empresa que funciona diferente, porque sabe o que eu tô vendo acontecer? Pra gente, já que a gente tá falando de 6 em 7, né? Influenciadores e tal, quero falar uma coisa. Subiu o óculos. Eu comecei, o pessoal começou a falar isso comigo na internet. Subiu o óculos, lá vem pedrada. Essa eu não tinha percebido. Pode ser. Eu acabei de perceber também. Sabe o que eu tô vendo? Porque eu conheço, enfim, bastante gente aí desse mundo. A pessoa começa a trabalhar com internet, começa a, né, ficar famosa. Só que assim, a gente vive num país que só precisa pagar imposto, né? Total. Então você tem que ter um financeiro. Emitir nota, né? Quantas a pagar, quantas a receber, contabilidade e tal, não sei o quê. Beleza. Aí pra ter essas pessoas, enfim, né? E pra ter a pessoa que faz ali o vídeo, o editor, né? A pessoa que grava, você precisa ter um RH. Porque chega uma hora que você não consegue mais dar conta de você ir escolhendo as pessoas, certo? Que as pessoas vão... É tipo o assentamento na beira do Rio Nilo. A gente assentou, fudeu. Sim. Tem que se organizar. É isso. Alguém tem que se organizar, né? Aí, pô, você tem que ter alguém ali pra arrumar as pessoas e tal. Beleza. E aí, pra você continuar fazendo o que você tem que fazer, você tem que ter um comercial. Aí você tem que ter um comercial. Aí, bom, ficou grande demais, tem mais de uma frente. Você precisa ter uma gestão de projeto. Certo? Para tudo isso funcionar, tem que ter computador, servidor e tal. Tem que ter tecnologia. Aí sabe o que eu tô vendo acontecer?
todo mundo vira uma empresa normal. E uma empresa normal, ela é parte constitutiva deste corpo que se move devagar. Chamado sociedade? Chamado capitalismo, porque daí tem uma estrutura que vai Total. ser piramidal. Entendi. E que daí, de repente, você vê uma pessoa super idealista que tava fazendo um puta projeto maneiro na internet, tá sentado e falando, meu Deus do céu, como eu tô esgotado. É. Porque cria-se uma estrutura gigante que tem que obedecer a uma regra. Que é o que a sociedade encontrou, o capitalismo encontrou, que é o que funciona, né? E então, funciona daquele né, jeito, mas... dentro dos termos que a gente Sim. conhece. Então, eu sempre gosto de falar daquele... Sabe o Rafa... Chama esse menino? O da Pfizer? Lembra do menino da Pfizer? Pode crer. É, Sei. lembra do menino da Lembro Pfizer? lembro. O nome dele é Rafael, já eu esqueci falou. o sobrenome, mas é esse Verdade. menino. Esse menino, quando ele fez o sucesso da Pfizer na pandemia, e que bom que a gente descobriu ele, porque ele é um artista de fato incrível, as melhores publis, inclusive, excelentes. Ele teve, acho que foi ano passado, ele ficou um tempão fora da internet. Porque finalmente, e quando ele voltou, ele teve essa conversa. Quando ele finalmente estourou, uma vida inteira trabalhando, ele é jovem também, uma vida inteira trabalhando pra isso. Ele estoura, fica famoso, e aí faz documentário, faz isso, faz aquilo, tem peça, patrocínio, público, tal, pum, esgotei. Esgotou. Então, é uma coisa... E é importante porque a gente trabalha tanto pra chegar num lugar que quando esse lugar chega, ele mata a gente. Exato. É meio fagocita, assim, lembra É. da aula de biologia? Sim. Isso lá meio que fagocita a gente. Então, como é que a gente faz para não ser mais Pra fagocitado? equilibrar. Exato. Sendo que tem essa estrutura. Você pode fazer 6 em 7. Daqui 1 ano, você vai estar burnoutado. Porque para manter o 6 em 7, você vai precisar rodar uma estrutura com a crise de mão de obra que a gente tem, principalmente se você quiser pagar o mínimo possível para ter o máximo possível das pessoas. Isso aqui não funciona por muito tempo. Total. Então, se você entra na lógica dessa exploração, você perpetua o sistema. Uhum. Mas por que, Ana, que, pô, por exemplo, a sua geração tinha burnout e, pô, continuava, muitas das vezes, pô, Você continuava não tinha opção, né, Miguel? e a geração Z para. A geração Z para porque tem a gente, né? Vocês aprenderam Ué, e passaram essa é a minha experiência. resposta mais honesta e mais direta. Sim. Entende? Uhum. A gente olhava pra trás, muitas vezes não tinha um pai e uma mãe com patrimônio. Quando tinha, não tinha lastro. Tinha que fazer. Tinha que fazer. Não tem escolha. É, Entende? certo. Então, não tem lastro. Principalmente quando já tem filho. Eu fui mãe com 17 anos, né? Que escolha que tem? Então, aí, o que eu tô falando é um pouco perigoso, porque parece que quem quebra é porque, eu tinha escolha, ou porque, enfim, não quis resistir e tudo mais. Mas veja, quando a gente pensa na perspectiva do trauma, o trauma, quando o tempo vai passando e ele vai arrefecendo numa pessoa, isso é chamado de personalidade. É como se esse trauma, ele ficasse impresso em lugares que, se a gente não tomar muito cuidado, ele passa a fazer parte da nossa personalidade. Só que um trauma dissipado numa sociedade, ele é chamado de cultura, né? Perfeito. É o padrão, né? Então, quando a gente entende esse funcionamento, quando a gente entende que toda uma geração olha para uma coisa e fala, cara, não tem escolha, é isso aqui. Estamos redemocratizando esse país, eu sou filha, eu nasci, era ditadura militar ainda. Então, estamos redemocratizando esse país, estamos estabelecendo, trazendo alguma estabilidade econômica. Imagina, estabilidade econômica de 94. Entende? Exato. Você não era nascido em 94. Sim. Todo o dinheiro da minha casa deu R$10,27 Loucura para trocar no isso. Banco do Brasil. Loucura.
Entende? Então, tem um lugar que não tem outro caminho. É aqui, ó. Pum. Tem que fazer. Aí a gente tem vocês para vocês poderem escolher. Sim. Porque não poder escolher é muito difícil também. Então, quando o pessoal da minha idade fala assim, eu apanhei e eu sobrevivi. Ué, mas estamos criando sobrevivente ou estamos criando gente? Exato. O que a gente está fazendo aqui? Eu vejo que, assim, as duas gerações têm que se fortalecer, né, em aspectos diferentes. Uma para ver, a sua, Ana, muito para ver o filho, a próxima geração, ter a possibilidade de escolha, mesmo que isso vá contra o esforço a qualquer custo, né? E, pô, isso deve doer porque fala, pô, eu não tive essa oportunidade. E meu filho está passando por isso, eu não sei se... E aí tem um medo, né? Da incerteza do futuro, tudo isso. E a nossa geração, por olhar e se comparar, né, com a geração anterior e também falar, pô, será que eu tô sendo fraco aqui? Porque meu pai me conta as histórias, minha mãe me conta as histórias de como era. Então, como que as duas têm que... Eu vejo que é um processo muito de fortalecimento e talvez achar, assim, um meio do caminho, assim, não sei exatamente, Ana. Posso falar umas coisas polêmicas? Agora eu vou falar umas coisas que eu nunca falei, hein? Olha só. Vixe. Levanta o óculos, então. Ana. Vou levantar o óculos. Pronto, vai virar um código, né, Paulinho? Vou falar uma coisa um pouco, acho que das entranhas da minha geração, assim, e talvez eu até me emocione um pouco, porque é muito da observação empírica mesmo, né? Tá acontecendo e a gente tá observando. Eu tenho muito a sensação de que a minha geração, ela se acha muito injustiçada. Porque ela criou uma geração para ter tudo, para fazer de tudo, que não está fazendo nada, justamente porque se acomodou, e estamos falando desse jovem privilegiado. Ela está recebendo uma geração anterior que não tem lastro, não construiu patrimônio e está sobrando para a gente. Do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de dinheiro, do ponto de vista emocional. Total. E aí tem que ter marcador de gênero porque está sobrando para as mulheres. A gente está falando de uma geração que ainda é jovem para acessar todas essas coisas também, as viagens, os prazeres, etc. Mas que está sanduichada entre essas duas e continua sem ter escolha. Então, a sensação que eu tenho é que a minha geração, ela olha em volta e além dela pensar, eu tenho que fazer porque eu tenho que me manter, eu tenho que fazer porque eu tenho que manter os mais velhos e os mais jovens. É uma baita responsabilidade. E principalmente essa mulher que vai sendo abandonada por esses homens. Sim, verdade. Esses homens vão se ausentando das responsabilidades paternas. Esses irmãos vão se ausentando de cuidar das mães e dos pais. Entende? Então, vai sobrando mesmo, assim. Sim. Verdade. E aí a minha geração olha e fala... Puta que pariu, trabalhei para um caralho. Eu vou falar a palavra mesmo, foda-se. Trabalhei para um caralho. Para gozar de alguma liberdade antes de ser velha, né? Vou falar exatamente como acontece, né? A sensação. Para ainda ter algum vigor físico, para aproveitar, ter autonomia, mobilidade, desfrutar e etc. E tô no cárcere outra vez. Então... Tô no cárcere, mas tô provendo e vendo, sustentando... Isso. Aquela condição da geração Z de fazer as escolhas que aparentam, que não foram as que eu fiz, né? É isso. E vocês não fazerem e não deixarem de ser um peso pra gente, torna a gente mais encarcerado ainda. É verdade. Sem dúvidas. É um ciclo. E sem previsão de terminar. Porque os pais idosos, a hora que morre, teoricamente, né, resolve. Se não tiver muita dívida para resolver, tá aqui resolvido. Lidando com a coisa de um modo mais pragmático. E vocês? Machucar cada decisão que fala, pô, preciso tomar uma decisão diferente aqui que vai contra o sistema, como foi condicionado a sociedade até então, de, pô, tirar um ano, ou
eu estou sofrendo, vou parar, vou trabalhar, não vou colocar minha academia às 10 horas da manhã, né, Ana? Entendeu? Isso deve machucar. E aí a gente olha pra vocês e vem aquela frase horrorosa, aquela pergunta horrorosa que é: onde foi que eu errei? Uhum. Onde foi que eu errei? Mas aí também tem uma coisa, eu vou falar obviamente da categoria privilegiada, que é o seguinte: o que eu tenho provocado muito na minha geração, que reúne as condições de privilégio, porque eu escuto assim: o que você quer que eu faça? Que eu coloque pra fora de casa? Boa. Aham. É, Ana? Fala que sim. Ué. Total. Adulto precisa ser adulto, Uhum. certo? E aí, não vou botar pra fora de casa. Aí eu começo a perguntar: tá bom, quem lava a roupa desse jovem? Quem faz a comida desse jovem? Quem compra o celular novo desse jovem? Quem paga a internet desse jovem? Uhum. Quem limpa a casa desse jovem? Então, veja, na medida em que a gente também não coloca vocês diante do que uma vida adulta funcional demanda, a gente também continua sendo cúmplice disso. Certo. Mas esse tecido, Miguel, ele é tão matizado e ele é tão complexo, porque daí se a gente for discutir as ausências paternas e as compensações que as mães tentam fazer e o quanto esse filho se ressente com essa mãe, mas não lembra que o pai não tá ali, é tão complexo o negócio. Mas essa articulação... Mas é engraçado que é tão complexo, mas é tão tão simples. comum. E é tão simples. E como acontece, assim, Isso. como tá presente, né? E no fim das contas, é simples. É, exato. Tipo assim, tá? É a mesma dinâmica. Tem particularidades diferentes nessa Isso. família, na outra. Isso. Mas você vê que a lógica geral que você acabou descrevendo... Tem um padrão. É o padrão. Tem um padrão. Que louco. Então, a minha geração, ela olha pra frente e ela se vê tão impedida de novo do prazer, entende? Ela se vê tão impedida de uma liberdade que, do ponto de vista de perspectiva, não tem mais. É. E aí, a coisa toda embola, Sim. né? Então, com esse jovem, o que a gente deveria muito dizer, vou até olhar pra câmera. Tô linda, Paulinho. Maravilhosa. O que eu queria, talvez, dizer pra esse jovem é: vai cuidar da sua vida, né? Vai cuidar da sua vida. Vai ter uma casa, vai pagar conta. Vai saber o trabalho que dá. Vai saber o que você precisa aguentar de fato no trabalho. Pra ter o teto sobre a sua cabeça. Uhum. Pra ter a sua liberdade financeira. Entende? Total. E deixe de ser um peso pra sua mãe e pro seu pai. É. Entendeu? Sim. Porque a hora que essa vergonha na cara aparece, fica tudo ótimo. E te fortalece, né, Ana? Assim, pô, se você tem que fazer, mas você tem o conforto ali da sua casa, pô, do apoio dos seus pais e tal, é natural que você se frustre mais fácil, assim, eu acho. Agora, quando é você por você, Ana, isso. você vai aguentar, você tem que fortalecer, não tem outra saída. Pois é, e sabe o que eu tô vendo acontecer? Quando não se sai ali, né, da casa dos pais, esses pais, claro, vão envelhecendo e tal. E aí, vocês começam a tratar a gente como se vocês fossem pai da gente, né? E essa frase assim: ai, minha mãe virou uma criança, meu pai virou uma criança, agora virou meu filho. Eu falo: shh, não! Para com isso, pelo amor de Deus. Seus pais viveram até você nascer. Como que eles viveram sem você? Nossa, quem diria, não é mesmo? Então, cuidado com essa inversão de tamanhos e de papéis, etc. Uma coisa é, de fato, uma debilidade chegar e um filho precisar cuidar, no lugar de filho. Perfeito. Só uma coisa. Outra coisa é esse filho começar a dizer: ah, e lá, não presta pra mais nada, não lembra de mais nada, não isso. E diminuir esse lugar. Uhum. Entende? Então, o que eu vejo de: ai, papai começou a namorar, essa moça vai levar tudo que é dele, vai levar o patrimônio, tá levando... O dinheiro é de quem? É. Quem trabalhou pra ter o dinheiro? Sim. Mas aí a herança... Mas você quer que seu pai morra então mais cedo pra herança não ser comida? Se o seu pai quiser rasgar o dinheiro dele, se o seu pai quiser jogar tudo fora, é dele, não é nada de vocês. Sim, Entendeu? sem dúvida. Não é nada de vocês. É.
Então, o que você tá querendo adiantar essa herança? Tá querendo que morra mais cedo? Deixa viver, entende? Tá gozando de boa saúde, tá com autonomia, tá são. Deixa a pessoa viver. Então, essas relações, elas vão ficando invertidas no fim das contas, entendeu? Isso é muito perigoso. E aí vocês se acham num poder que vai diminuindo e infantilizando a gente, sabe? Então, fica tudo muito bagunçado. Mas pra mim é muito simples, Miguel. Se cada um cuidar da sua vida, se cada um se sustentar, se principalmente as pessoas da minha geração não disserem pra sua o que tem que fazer. Meu filho mais velho, engenheiro, já estava como gerente comercial em São Paulo. Teoricamente, ó, beleza, encaminhadinho aqui, ó. Me chamou e falou, mãe, quero ser instrutor de mergulho. O que você acha? Num lugar de aconselhamento. Olhei pra ele e falei, você pagando suas contas, não voltando pra minha linha de despesa, você pode ser o que você quiser, meu filho. Vai tentar. É só não voltar pra minha linha de despesa. Numa emergência... isso que eu ia te perguntar. Obviamente estarei aqui. Boa. Certo? Não volte pra minha linha de despesa do Excel. Perfeito. Você já é ROI já. Já é retorno de investimento já. Já me dá presente, me leva pra jantar. Entendeu? Não vai voltar a ser despesa. Perfeito. Tá como instrutor de mergulho nas Ilhas Caimã. Casado, os dois pagando conta, juntando dinheiro, trabalhando pra caramba. Mas foram tentar. Daqui 5 anos podem tentar outra coisa, podem fazer diferente, podem... É um cardápio imenso. Não voltando... Então, é simples. Não voltando para minha linha de despesa, você pode ser o que você quiser. E quando, Ana, existe uma relação que a família, tipo, a geração mais velha se coloca nesse lugar de querer, de desejar um cuidado. Assim, Ana, pô, segunda geração, geração Z, meu filho. Agora, pô, tá com você, assim. Tá com você o quê? Você é quem toma as decisões aqui. Pô, a responsabilidade te é jogada no Acho isso irresponsável e perverso. Tá. Não é justo com vocês. Entendi. Vocês não têm que tomar decisão de nada. Certo. A gente não tem que ligar pra vocês pra tomar decisão de nada. De assinar nenhum documento, de saber o que é certo e o que é errado, nada. Eu sei o que é certo e o que é errado pra mim. A depender da sua especialização profissional, se você é um advogado, por exemplo... Uma consulta. Não, posso ligar para um consultivo. Como meu filho mais velho me procura, por ser uma executiva de RH, discutir carreira, transição de carreira, etc. Ele me procurou para saber o que você acha, prós e contras, etc. Falei a parte pessoal, dizendo, não volte para a minha linha de despesa, se precisar, desprecise, obrigada. Mudou o boné. Né? Mudei o boné e falei, então agora vamos falar de carreira. Se quiser voltar para engenharia vai ficar mais difícil, assim, assado, blá, 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 blá. Beleza, mas aqui tem caminho assim, caminho assado, o que você quer, o que você não quer, tal. O que é importante pra você, o que não é importante pra você. E assim vai, então vai, entende? Perfeito. Agora, eu sou completamente dona de mim. Aliás, Miguel, o que um pai e uma mãe mais podem fazer de bom pra vocês é ter uma vida própria. Com interesses próprios, com círculos afetivos próprios, com relacionamentos afetivos que se renovam, mesmo dentro do mesmo casamento, por exemplo, né? E deixar vocês viverem a vida de vocês. Total. Sem ter que se preocupar comigo. Isso, além de te dar a vida, isso é a maior prova de amor que eu tenho que ter para com você, como meu filho. É uma demonstração de confiança muito grande. Mas é lógico. E não ser um peso para você. Isso é muito importante. E não querer que você ocupe o papel de ninguém. Certo. Então, a hora que eu termino um casamento, eu preciso tomar muito cuidado para um filho homem não ocupar o lugar. Que agora eu sou o homem da casa. Claro que não, você tá louco? Sai daqui. Se liga. Não aconteceu, mas... Perfeito. Eu vejo acontecer. No meu caso não aconteceu porque eles não são doidos, né? Mas eu vejo acontecer. Ou essa menina ocupar o lugar de uma companheira do pai. Total. Porque, eu já cuidei de pessoas assim, não. Pra ser companheira do meu pai, eu tenho que aprovar. Oi? Amada. Não. Sim, são... E aí, quando você pergunta, quem limpa a casa do seu pai? Eu. Quem janta com seu pai na sexta-feira? Eu. Ué, mas o lugar tá ocupado ou não tá?
Claro que isso pode acontecer entre os mesmos gêneros e tal, mas eu tô dando o exemplo mais concreto dos cruzamentos de gênero para ficar um pouco mais claro, né? Então, precisa tomar um pouco de cuidado, porque quando a gente tem um filho, oficialmente, a gente só colocou esse filho no mundo, instrumentalizou um cidadão e colocou no mundo. Acabou, não é nada meu. Nem quero, inclusive. Perfeito. Entendeu? Uhum. E aí, caso esse filho necessite, né, passe por uma situação, um contexto em que, pô, ele sofreu de um burnout, aí sim cabe aos pais exercerem o papel de pai, né? Óbvio. Depende também se não foi negligente, teimoso, burro, né? Tá. Também tem depende um casos. pouco. É lógico, aí tem que lidar com as consequências do que se decide, né? Tá. Porque muitas vezes se busca também uma orientação, a gente orienta, mas decide continuar, a gente explica o que vai acontecer. Ah, eu quero, então tá bom. Então vamos ver aí o que vai acontecer. Entendi. Então, tem uma coisa na perspectiva da ajuda, Miguel, que é assim. Às vezes não ajudar é ajudar. Entendeu? Às vezes não ajudar é ajudar. Sim. Isso é responsabilidade, né? Então, a coisa precisa ser muito caso a caso. A coisa precisa ser muito clara e muito em conjunto, mas assim, nessa perspectiva de eu acho que você é capaz mesmo. Perfeito. Entende? Uhum. Então, sendo você um adulto, vá viver sua vida de adulto. Total. É uma consideração comigo. Eu não ter expectativas sobre você é uma consideração com você. Todo mundo vai ser feliz, gente. Sim. Total. Todo mundo vai funcionar. Então, no fim do dia, é simples. Quando a gente está falando de burnout para a geração de vocês, eu fico realmente me perguntando, e claro, por isso que eu fiz questão de frisar que burnout, do ponto de vista de literatura, vai ser relacionado ao ambiente de trabalho, mas seria também muito irresponsável da minha parte não considerar todas as outras camadas de pressão e intencionamento que esse jovem também pode estar sofrendo. Por exemplo, de pessoas da minha geração de dizer, mas você já devia isso, já devia aquilo, já devia... Porque daí tem um pessoal que se acha super progressista, mas continua no Natal perguntando, e as namoradinhas? Sim, total. Gente, a gente fez uma pausa aqui para Isso. decidir fazer um episódio parte 1 e parte 2. Exato. Iam ser 2 episódios, só que muito organicamente a gente juntou um assunto no outro. Aí a gente fez uma pausa para decidir o que a gente ia fazer. E aí a gente tava conversando, eu falei, volta a gravar, já vamos gravar aqui que eu tenho um negócio pra dizer. Vamos nessa. Quer que eu diga Vai em uma frente, coisa? é. Tá bom, então tá bom. Eu quero dizer o seguinte, tem uma provocação aqui que é o seguinte. Será que é burnout mesmo que vocês estão passando? Perfeito. Ou será que às vezes também é um tiquinho de falta de vergonha na cara, de preguiça? Uhum. Entende? Então veja, eu sou a pessoa que fala bem do jovem, né? Você sabe disso. Sem dúvidas. Eu sou a pessoa que defende os jovens. Jovem, faça seu nome. Me ajuda a te defender também, porque às vezes fica um pouco difícil, né? Perfeito. Mas tem uma coisa que está começando a me preocupar muito, que cumpre uma função muito boa, mas que está muito perigosa, que são os diagnósticos de internet. Eu ia mencionar. A gente tem que fazer um episódio sobre isso. Né? É isso. A gente está fazendo um episódio de encerramento. Ele tá me Não, vamos fazer seduzindo outro. para Vamos fazer um outro ainda. episódio de... É que hoje tem tempo, né? O Eric tem que Hoje ficar até tem tarde tempo, aqui. Muito exato. bem. Então, é assim. É claro que você ter uma acessibilidade de conhecimento, de conteúdo, até mais didático do que o livro da psiquiatria, por exemplo, Uhum. é super importante, né? Do ponto de vista de criar consciência e tudo mais. Só que eu tô começando a ficar muito preocupada porque agora todo homem é classificado como narcisista por uma mulher. Toda mãe é classificada como narcisista. Ai, que linda! Um dia eu vi um vídeo que eu mandei para meus filhos, né? Eu falei, segundo esse vídeo aqui, eu sou narcisista. Meu filho mais velho, mas claro que é. E a gente entrou numa Claro discussão muito incrível, porque a psicanálise vai dizer que eu não faria o que eu faço hoje, com essa desenvoltura, com essa cara de pau, sem ter um algo narcísico, Entendi. saudável em mim. Sim, claro. É o mesmo pensamento de não jogue o ego fora. É. O ego é um músculo importante para Sim, regular exato. o desejo com regramento social. Então, só que toda mãe virou narcisista e essas mães destruíram a nossa vida. Aí eu tô vendo uma camada de pessoas atribuindo a miséria da própria vida a uma mãe narcisista, mas não querendo ser responsabilizada pela causa da miséria da vida de quem chega. Uhum. Aí você fala, ué, Alecrim,
Você é vítima, você não é algoz? Como é que a gente faz isso aqui? Então, essa coisa de tudo agora no ambiente de trabalho, assim, que é meu TDAH. Não. Tudo se justificar com algum diagnóstico que viu na internet, né? Eu ouço um negócio desse. Ai, meu toque. Aí você fala que... Você diz que, vê muitos dos jovens que, tem algum sintoma, talvez um estresse a mais, alguma coisa que é natural, né, do ambiente de trabalho. Chama vida. Chama vida. E às vezes já se coloca numa posição de, tô sofrendo de burnout. E já desencadeia, e às vezes, o que pra minha geração, aspas, é pouco, desencadeia às vezes um ataque de pânico, um ataque de ansiedade. É grave, quando é de fato, né, um negócio que tem que ser cuidado. Mas é isso. Então, o que a gente precisa só entender é o seguinte, do mesmo jeito que as coisas também mudaram, avançaram muito rápido, a gente também tem mais tecnologia para fazer outros diagnósticos, por exemplo. Então, quantos adultos estão recebendo diagnóstico tardio de autismo, de espectro? Tá tendo muito. Muito. Quantos adultos da minha idade estão descobrindo que estão no espectro de neurodivergência? Entende? Então, veja, coisas que na minha infância, na minha adolescência, nem estavam disponíveis, nem se falava, não significa que não existiam, né? Não se falava, não tinha tecnologia para isso, ainda que tivesse, eu era de uma classe social, por exemplo, que não ia acessar isso nunca. Criança e adolescente, porque não é universalizado do ponto de vista de saúde pública, né? De política pública. Então, muitas doenças a gente começa também a descobrir porque a gente tá ficando mais velho, né? Então, veja, aí tem uma outra coisa que é... uma coisa também que está deixando muito os jovens ter burnout é esse conflito, muitas gerações e tal. Aí eu digo, gente, a gente inventou que o jovem aprendiz podia começar a trabalhar formalmente com 14 anos. A gente inventou que a aposentadoria tinha que ser empurrada para 117 anos. Certo. O que vocês achavam que ia acontecer? E eu sinto que isso que estão chamando de conflito de gerações é a minha com a sua. É a minha tentando controlar o que você tem que ser e falando das obrigações, que é o nosso próximo episódio, nossa próxima parte, nosso próximo qualquer coisa aqui. Parte 2. E você dizendo, eu não quero ser isso, mas eu quero continuar tendo o conforto que você me dá. Ué, mas você quer morar você quer morar na minha casa, mas quer fazer as coisas do seu jeito? Aí é demais pra mim, né? Sim, então... total, Ana. É louco pra mim pensar o quanto as pessoas, a gente acredita que, cada família é particular, tem um contexto muito único, Não. Foi submetida ali. Não. E são o mesmo contexto, né? Como a gente é fruto da nossa era, né, Ana? Tudo a mesma merda. Tudo igual. Que louco isso. Muito com base também nesse construto social de religião monoteísta, dogmática, fundadora do Ocidente. Total. Então, essas noções de que a família, né, é só boa nesse sentido de, é na família que você vai encontrar. Tem muito problema ali. E muitas vezes, se manter saudável é não estar na família. Olha que coisa maluca. Sim. Conheço muitos casos Sem dúvida. disso. Então, eu só queria fazer essa provocação que será que é burnout mesmo? Perfeito, Ana. Ou será que a gente, de fato, também não tá... Sabe o princípio da conveniência? Também, de certa forma, não tá num lugar... E aí, a minha geração também fala... Ai, meu Deus! É aquilo que você falou, né, Ana? Que na doença tudo se aceita. Tudo pode, doutor Tudo Rudiger. pode. Isso mesmo. A doença como caminho. Tudo pode. Então, se eu tô doente, se eu tô sofrendo de alguma coisa, nada, tudo bem, cara, se cuida e tal. Então, se colocar nessa posição, às vezes, e quando é, de fato, um negócio que você se colocou, é muito perigoso, né? Porque você está se isolando, né? Deixando... Então, eu acho que, Ana, até pra gente caminhar para esse tema, uma vez que, de fato... foi diagnosticado ali um jovem que sofreu de exaustão, uma pessoa que de fato... Perdeu uma função. Que apresentou todos aqueles que são evidências de um burnout. Você, especialmente, que além de psicanalista, já passou por isso,
O que você diria, assim, para esse jovem? O que é a melhor coisa que ele pode fazer, além de buscar ajuda profissional, Claro. né? Toda essa instrução? O que você diria para ele continuar, se ele tem os objetivos dele de crescer, etc? Pois é. Eu diria para ele, para essa pessoa, né? Uhum. Primeiro, tentar não voltar tão cedo pro lugar que a adoeceu. Tá. Porque o burnout, como ele vai acabar sendo uma patologia do ambiente, não adianta muito a gente se cuidar e voltar para a dinâmica que nos adoeceu. Essa é uma grande discussão em recursos humanos, é uma grande discussão de negócio. As empresas tensionam bastante esse lugar para falar, puxa vida, então o que a gente faz? A pessoa volta, mas aí eu tenho que botar ela em outro lugar. O que acontece com as outras que continuam ali? Perfeito. Então, porque quando esse jovem também vai tendo esse burnout, alguém tem que continuar dando conta do trabalho. Sabe Sim. quem é, geralmente? A minha geração. Total. Né? Sim. Então, Que sustenta tudo. é mais um ambiente análogo àquele que eu descrevi no ambiente pessoal. Então, a hora que a gente começa a entender isso de preferência, tentar, se possível, não voltar para o lugar onde adoeceu. Mas também, Miguel, eu acho que tem uma coisa que é tirar um pouco o óculos cor-de-rosa daquilo que deveria ser. Então, isso eu tenho discutido muito com os líderes lá no MBA, né, com os meus mentorados, com as empresas que eu atendo, que é por que a gente sofre, e essa lógica do sofrimento ela é muito grande, né? Em geral, a gente sofre porque a gente está numa realidade em que a gente não aceita, porque a gente acha que deveria ser diferente. Uhum. E isso, na maioria das vezes, envolve querer que o outro seja diferente, achar que o outro tinha que ser diferente, porque eu sou ótimo. Total. Meio sartriano, né? Sim. O inferno são os outros, né? Certo. Agora, a hora que a gente tira esse óculos cor-de-rosa e diz, bom, é isso aqui que eu tenho. Como é que eu vou navegar dentro disso? Ah, mas isso aqui para mim não dá. Tá bom, qual é o plano para sair disso? Em quanto tempo? Qual é o poder que esse outro tem sobre mim? Qual é o poder que a opinião desse outro tem sobre mim? Então, na medida em que a gente vai serenizando algumas coisas e vai falando, bom, tá bom, o que de pior pode acontecer? Eu preciso ter uma casa, preciso ter comida, tal, não sei o quê. E vai tornando menor ou menos, bem pirâmide de Maslow mesmo, aquilo que eu preciso garantir para ir construindo outras coisas aos poucos. Eu acho que parar de romantizar ajuda muito. Sim, faz sentido. Então, eu diria muito olhar para esse lugar da vida que é, com um pouco mais de sobriedade, né? E buscar a tal da felicidade naquilo que é um pouco mais ordinário e cotidiano. Legal, Ana. Então, não sei se coincide exatamente com o que você está falando, mas muitas das vezes que eu vejo e presenciei alguém passar assim por essa situação de burnout, muitas das vezes as pessoas passam e depois voltam assim, até num lugar de autopromoção, tipo, oh, sofri disso, agora tô de volta, vamos... Fênix, né? A jornada do herói também, do Campbell. Tem isso, Ana? Coincide com o que você tá falando. Super! Não, também tipo, tem isso. Sofri, trabalhei pra caramba, agora superei o burnout, tô de volta. Sabe, eu vejo muito, saiu do burnout, publica um textão no LinkedIn, claro que com muita, assim, cuidado para não desmerecer isso, mas ao mesmo tempo é um pouco de... Isso, eu trabalhei pra caramba, sofri... A gente capitaliza até isso, né? Isso. Até o sofrimento é muito capitalizado. Toda vez que a gente passa por uma situação limítrofe, principalmente quando essa situação limítrofe envolve saúde, esse retorno da Fênix ele é muito bem visto, né? Porque vai cair no princípio que eu tenho morro de ranço da resiliência, né? Nesse sentido. Então, de fato, algumas pessoas voltam de uma situação limítrofe com uma nova visão sobre a vida, mas principalmente com uma nova postura diante da vida, mas outras só capitalizam ou vão levando essa narrativa adiante nesse lugar de, mas eu evito super falar que eu já tive,
em contextos muito específicos, pedagógicos, didáticos, etc. Porque não me envergonho, mas também não me orgulho. Sim. Mas eu fiz o que podia ser feito com o que eu tinha, né? Exato. Então, é muito nesse lugar de o que temos hoje, a gente olha para o passado para aprender com ele, mas o que temos hoje e vamos inventar um futuro diferente. Então, acho que para inventar um futuro diferente, a gente tem que falar das obrigações de todo mundo, porque, enfim, todo mundo quer falar de garantia de direitos, mas ninguém quer falar de reconhecimento de deveres. Exatamente. Então, ficou bom esse gancho aí para você? Excelente. Muito bom, brilhou, brilhou. Excelente. Porque essa é uma coisa que a gente sempre fala aqui no Faz Sentido, porque o jovem da geração Z reivindica muito, né? Pô, os direitos, o Vossa que Majestade o bebê, né? Quer ser atendido o tempo inteiro. Quer ser atendido o tempo inteiro, tudo aquilo que ele acredita, é uma crença, ele coloca e defende isso, veste essa camisa, mas o que pouco se fala é sobre as obrigações, sobre o que esse jovem tem que corresponder, que são os deveres dele de fato, né, Ana? Essa parte 2 vai ser muito boa. Eu sei que você defende muito o jovem, Ana. Eu sei que você defende muito o jovem, mas eu acho que nós não podemos deixar de falar também dos deveres deles, e eu sei que muitos deles estão sendo ignorados, né? Pois é, o que eu mais gosto de falar, e eu já vou pedir desculpa para os meus 2 filhos, porque eles serão muito exemplo de tudo que eu vou falar aqui, porque o que eu mais gosto é das obrigações. Perfeito. Porque é a partir das obrigações que a gente pode reivindicar alguma coisa. Que bom, Ana. Então, turma, episódio parte 2, da continuação desse papo aqui, vai sair logo menos, a gente vai gravar agora. Fechou? Tamo junto, muito obrigado. Não se esqueçam de deixar o like aí, se inscrever no nosso canal e comentar o que vocês acharam dessa parte 1, tá bom? Tamo junto.